breve aqui. E essa palavra, ela se encontra, é uma passagem muito conhecida, uma passagem que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Só encontrar aqui. 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 15. A história você conhece do capítulo 5, que é a história de Naamã, né? E a partir do versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, Eliseu disse, né? Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que... instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Nós escutamos inúmeras palavras acerca de Naamã. E eu acho até bonito porque alguns pregadores, eles colocam, né, um significado em cada um dos mergulhos de Naamã. Um mergulho é perdão, outro mergulho é a quebra do orgulho, outro mergulho é isso, aquilo, outro. Mas eu não quero falar dos mergulhos nesse momento, nem tampouco diretamente da cura da lepra. Eu quero falar acerca do maior milagre. E esses dias o Senhor, Ele tem me dado uma palavra e eu gostaria de compartilhar nesse momento com os irmãos. E o tema da palavra é o maior milagre, é o tema que Deus me deu. Porque insistimos sempre, muitas vezes, em acreditar que o milagre que Naamã recebera fora tão somente a cura da lepra. No entanto, a Bíblia vem me mostrar que o que Naamã realmente recebeu foi muito além disso. Nós entendemos que, após o momento que Naamã ele chega diante de Eliseu, a Bíblia me diz que Eliseu nem sequer vem atendê-lo, apenas manda um recado, dizendo, vai e lava-te, mergulha 7 vezes no Jordão e serás curado. E nós vemos na posteriori essa palavra, quando Naamã ele muito se indigna com aquilo, fica chateado, e ele vai murmurando. Ele murmura muito, até que Deus misericordiosamente usa um servo, dependendo da tradução bíblica que você usa, os servos de Naamã, para que instiguem ele a mergulhar. E ele vai e mergulha 7 vezes, e na 7ª vez a Bíblia cita que a pele dele ficou como pele de criança, como pele de menino, que ele ficou curado da sua lepra. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que certamente muitas pessoas pensariam, se o profeta não me recebeu no primeiro momento que eu fui, tampouco me receberá agora, depois de eu ter vindo e ter sido curado. Outras pessoas talvez nem sequer pensassem isso. Já estou curado, vou embora para minha cidade, vou embora, no caso de Naamã, para a Síria, vou embora para minha família e festejar a minha cura. Mas diferente disso, a Bíblia cita
que após Naamã ser curado, ele retorna para falar com Eliseu. E ele retorna para se humilhar diante do profeta. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que o profeta não fazia questão nenhuma de recebê-lo. Mas ele retorna até onde o profeta estava, até a casa do profeta, para tão somente agradecer. E quando aquele general sírio chega diante de Eliseu, ele diz uma frase, meus irmãos. E a frase que ele diz é que agora eu sei que em todo mundo não há Deus, senão em Israel. Ele estava dizendo, não existem deuses, não existe outro Deus além do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que está em Israel. Esse é o Deus, o único Deus. E ele vinha de uma cultura politeísta, né, que acreditava em vários deuses. E ele foi totalmente convertido naquele momento do milagre ali, no momento que ele recebeu não tão somente a cura física, que foi a cura da lepra, mas além disso, ele recebe a cura interior, a cura da mente, a cura que tirou ele do mundo onde ele estava, de perdição, um mundo de pecado, e faz com que ele entenda que não existe um outro Deus, além do Senhor que curou ele, além do Senhor que teve misericórdia dele. E sabe, aqui nessa palavra, eu vejo uma das maiores características da conversão verdadeira. E eu sempre falo isso, você que já me viu pregar, você sabe disso. Eu sempre falo acerca de reconhecimento. E como eu posso dizer, o maior sinal, né, da conversão verdadeira é o reconhecimento. Quando eu reconheço o que eu sou e no que eu preciso mudar. A Bíblia nos mostra a passagem de Isaías, quando Isaías ele vê o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. A Bíblia me diz que Isaías reconhece que é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios, né? Pedro se lança diante do Senhor após o milagre da pesca maravilhosa ali e diz que não é digno de estar diante do Senhor, reconhece. E todas as conversões verdadeiras, meus irmãos, têm o reconhecimento. E agora na conversão de Naamã não foi diferente. Naamã ele diz assim, eu quero adorar e oferecer holocausto apenas ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Eterno, Yahvé, o Deus de Israel. Eu quero oferecer holocausto apenas diante do Senhor. E o que eu acho interessante? Ele reconhece que o seu pecado era qual? Era se ajoelhar diante do Deus da Síria. E ele diz, eu só peço que o Senhor me perdoe quando eu tiver que entrar junto com o rei diante do templo do Deus Rimon, porque o rei ele se apoia no meu braço na hora que ele vai se ajoelhar, e eu vou ter que me encurvar também, mas isso vai ser a única coisa que eu vou fazer, e eu peço que ele me perdoe. E o que eu acho interessante é que, com todo respeito e reverência, ele vai diante do profeta e diz isso, como se quem dissesse, intercede por mim. Naquele momento, sim, naquele tempo, antes da vida de Jesus, era necessário que alguém intercedesse por nós, né? Era necessário que o sacerdote pegasse, oferecesse holocausto pelos pecados, era necessário que oferecesse sacrifício, perdão, pelos pecados, era necessário que tivesse aquela conversão ali naquele momento. Mas não, agora, Jesus ele veio dos altos céus e fez uma nova aliança conosco. E no momento da conversão verdadeira, o reconhecimento é diante de Jesus. Nós reconhecemos ali, mas é necessário confessar também diante dos homens, porque a Bíblia vem me mostrar que Naamã estava diante de toda a sua comitiva e diante do profeta. Então nós confessamos diante dos homens que Jesus ele é o nosso Redentor, que Jesus é aquele que está fazendo dentro, que fez dentro de nós a conversão verdadeira. Nós reconhecemos o nosso pecado, aquilo que nós necessitamos mudar, e a partir desse momento aí sim, Deus ele age na nossa vida.